meu povo, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa revisão de Geografia 1 e Geografia 2? Transporte aéreo. Vantagens: velocidade no deslocamento. Desvantagem: alto custo de instalação e de deslocamento. Transporte rodoviário. Vantagem: baixo custo de manutenção e de deslocamento. Desvantagem: custo de implementação muito elevado. Caracterize: crescimento populacional. Refere-se ao percentual do incremento médio de uma população residente em determinado espaço geográfico num período considerado. Taxa de natalidade. Relação entre os nascidos vivos no ano e a população total de determinada área, expressa por 1.000 habitantes. Taxa de mortalidade. Relação entre os óbitos e a população total, expressa por 1.000 habitantes. Taxa de fecundidade. Chama-se de taxa de fecundidade a estimativa do número médio de filhos que a mulher tem até o final de sua idade reprodutiva. Expectativa de vida. Denomina-se expectativa de vida ao nascer ou esperança de vida ao nascimento o número médio de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano pode esperar viver, ser mantidas desde o nascimento as taxas de mortalidade verificadas no ano de observação. Mortalidade infantil. É calculada a partir do número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida e espelha as condições sociais da área. A transição demográfica ela pode ser entendida como um conceito que descreve a dinâmica do crescimento populacional. Observando o comportamento das taxas de natalidade e mortalidade, uma forma de análise é dividir o ritmo de crescimento da população em fases. Comente sobre cada fase. Primeira fase: baixo crescimento vegetativo devido a altas taxas de natalidade e de mortalidade. Segunda fase, chamada de exposição demográfica, ocorre com a revolução médico-sanitária e a consequente redução da taxa de mortalidade, que causa grande aumento no crescimento vegetativo. Terceira fase, momento vigente em alguns países centrais, marcados pela redução da taxa de natalidade, que determina a redução do crescimento vegetativo. Quarta fase, observa-se uma nova estabilização das taxas de natalidade e mortalidade em níveis bem baixos, o que determina, no primeiro momento, o envelhecimento da população e, posteriormente, dificuldade de reposição populacional. Comente sobre cada teoria demográfica baixa. Teoria malthusiana. Segundo essa teoria, elaborada a partir dos estudos de Thomas Malthus, na transição do século XVIII para o século XIX, a população ela cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética, ocasionando assim a fome no mundo. Como solução para evitar que a população fosse maior do que a capacidade de produção de alimentos, Malthus ele defendia o controle da natalidade a partir do planejamento familiar, da abstência sexual e da proibição de medidas assistencialistas do Estado. Uma das falhas da teoria de Malthus foi não considerar os avanços tecnológicos na produção agrícola que elevaram muito a produtividade, invalidando a teoria.
Teoria neomalthusiana. Utilizada na segunda metade do século XX, a teoria neomalthusiana, ela é elaborada com base na teoria de Malthus, pregava a necessidade de controle de natalidade nos países periféricos como forma de melhorar as condições de vida. Segundo essa teoria, a escassez de alimentos no mundo era consequência das altas taxas de natalidade dos países periféricos, que geravam pressão sobre os preços dos gêneros alimentícios no mercado mundial, por meio da lei de oferta e procura. Portanto, o crescimento populacional ele seria o responsável pela ocorrência da miséria. Por essa razão, os neomalthusianos eles defendiam que países mais pobres intensificassem campanhas de planejamento familiar e de distribuição de contraceptivos a fim de controlar a alta natalidade. Teoria reformista. Segundo a teoria reformista, o crescimento populacional está associado à renda familiar. Então, nesse sentido, a pobreza relaciona-se diretamente à distribuição desigual de renda pelo mundo e não ao alto número de filhos. Isto é, para essa teoria, a alta natalidade não é percebida como causa da pobreza, mas consequência dela, na medida em que a má distribuição de renda e o baixo acesso à educação comprometem o grau de instrução e o acesso à informação da sociedade. Assim, os reformistas eles acreditam que os investimentos na cultura, educação e infraestrutura seriam importantes para reduzir os elevados índices de natalidade dos países mais pobres. Por defenderem o combate à pobreza, os reformistas eles foram classificados como marxistas, afirmação essa que não é o consenso entre os estudiosos desse tema. Teoria ecomalthusiana. A teoria ecomalthusiana ela estabelece uma relação entre o tamanho da população e a pressão que essa população exerce sobre os recursos naturais da Terra. Ela se difere da teoria malthusiana por não tratar dos alimentos especificamente, mas dos recursos naturais, como a água potável e matérias-primas, que sofrem cada vez mais pressão conforme a sociedade consumista aumenta sua participação nos mercados. O que é migração? Chamamos de migração todo o deslocamento espacial entre uma unidade geográfica e outra que envolve mudanças permanentes de residência, isto é, envolve a entrada e a saída de imigrantes em determinado território. Diferencie áreas de atração de áreas de repulsão. Áreas de atração e migração são, em geral, países centrais com baixas taxas de natalidade e melhor estrutura econômica e emergentes ou semiperiféricos. Áreas de repulsão e migração, em geral, países periféricos com má situação econômica e altas taxas de natalidade. Cite duas principais consequências das migrações dos países de menor desenvolvimento para os mais desenvolvidos. Temos o acirramento da competição entre a mão de obra nacional e a dos imigrantes, mudança na legislação sobre imigrantes, imigração ilegal, intolerância política e social, o aumento da xenofobia e do racismo. Como as migrações intrarregionais podem ser divididas? Comente-as. Pode ser dividida em transhumância, é um movimento temporário da população com característica sazonal, ou seja, ela é associada às estações do ano. A mais tradicional é a do sertanejo para a zona da mata, na época da colheita da cana. Pendular, movimento diário da população nas grandes regiões metropolitanas, pela manhã, das periferias e cidades dormitórios para as áreas centrais e no final da tarde no sentido oposto. O aumento do processo de periferização nas grandes cidades ele vem intensificando a ocorrência desse movimento, assim como o gasto de tempo e dinheiro da população trabalhadora que precisa fazê-lo. Desmetropolização, nas últimas décadas vem se intensificando um movimento migratório em direção às cidades médias do país, que passaram a crescer em ritmo superior às demais. Esse movimento pode ser urbano das cidades pequenas e metrópoles para as médias,
ou constituir um êxodo rural, que agora não buscaria mais intensamente as metrópoles. E êxodo rural pode constituir um movimento intra- ou interregional. Esse movimento teve grande importância no Brasil ao longo do século XX, principalmente a partir da década de 1930. As principais causas são a grande concentração fundiária, a mecanização do campo, a industrialização e as oportunidades de trabalho ofertadas pelas cidades. Cite duas características fisiográficas da região de Sahel. A região de Sahel, ela corresponde à borda do deserto do Saara, na África, apresenta clima semiárido, com vegetação de savana espinhenta composta por plantas xerófilas adaptadas à estação seca prolongada. O relevo é marcado por depressões e baixos planaltos. O solo é pouco desenvolvido e a região é atingida pelo processo de desertificação causado pelo desmatamento e pelo uso incorreto do solo para pecuária extensiva e para agricultura. No processo colonial africano, tem-se como grandes traços a implementação da agricultura de plantation. Escreva sobre as principais características desse sistema. A agricultura de plantation deixou marcas que ainda hoje dificultam o desenvolvimento econômico do continente. Esse tipo de produção se dá em latifúndios e o fato de uma minoria controlar a parte das terras, normalmente nas áreas de solo fértil, prejudica o acesso à produção para a maioria da população. A plantation é, portanto, a expressão da concentração fundiária e reforça as desigualdades sociais que caracterizam os países africanos, sobretudo os localizados na África subsaariana. Vale lembrar que a plantation tem como objetivo atender ao mercado externo, assim esses países dependem intensamente de um ou dois produtos primários e dos seus principais mercados de importação. Como a renda da maior parte da população é muito baixa, é difícil alterar esse cenário, o que explica a contraditória situação de países com exportação agrícola terem parte da população em situação de insegurança alimentar. A porção subsaariana é dividida em outras partes. Quais são? Ocidental, oriental, central e meridional. O que foi o apartheid? O apartheid foi um regime de segregação racial adotado em 1948 a 1994 pelos sucessivos governos do Partido Nacional na África do Sul, em que os direitos da maioria dos habitantes foram cerceados pelo governo formado pela minoria branca. O apartheid trouxe violência em um significativo movimento de resistência interna, bem como um longo embargo comercial contra a África do Sul. Uma série de revoltas populares e protestos causaram o banimento da oposição e a detenção de líderes anti-apartheid. Conforme a revolta se espalhava e se tornava mais violenta, as organizações estatais respondiam com o aumento da repressão e da violência. Apresente dois possíveis efeitos positivos para a economia dos países localizados nas elevadas latitudes do hemisfério norte. A incorporação do Ártico por empresas de proteção e refino de petróleo, ampliando a oferta de hidrocarbonetos no mercado mundial. A melhoria das condições climáticas para a agricultura em áreas próximas ao Círculo Polar Ártico. A redução dos custos de transporte marítimo entre a Europa, a Ásia e a América do Norte. E a ampliação dos estudos científicos sobre as espécies adaptadas às condições de alta pressão e baixas temperaturas da região. Qual o fator que mais contribuiu para a ocupação das terras da Austrália e da Nova Zelândia no século XIX? A descoberta de terras de grande fertilidade para a agricultura. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e uma ótima prova para vocês.